Hoje no canal Vai Lá e Faz, vamos conversar com Fábio Posa. Ele é diretor executivo da EBEL. Vamos conversar sobre ética e sobre a necessidade do profissional se atualizar. Confere aí e se inscreva no canal. Eu sou Fábio Posa. Eu construí uma carreira na área de serviço. Eu sou formado em administração de empresas e boa parte da minha carreira eu construí trabalhando com marketing de serviço. Então, minhas áreas de especialização são gestão, marketing, vendas e trabalho nisso já há mais de 10 anos. Eu tive uma carreira em Y, na verdade. Eu comecei trabalhando como consultor e professor. Tive uma parte da minha vida que eu me dediquei à carreira acadêmica, por isso eu fiz um mestrado também em administração, mas ao longo do tempo eu comecei a trabalhar também como executivo. E trabalhando como executivo, então eu abri essa carreira em Y, trabalhando como professor, como docente em instituições de ensino superior, na área de graduação e na área de pós-graduação. E depois eu iniciei paralelamente uma carreira como executivo. Então trabalhei sempre em empresas na área de saúde e educação. Não sei se foi uma escolha, mas foi algo que aconteceu durante a minha carreira. E hoje também eu trabalho como diretor executivo da EBEL, que é uma empresa da área de saúde em Londrina, que é a mantenedora do plano hospitalar, do plano de saúde, do hospital evangélico, dentre outras empresas também na área de saúde. Olha, a minha forma de trabalho, que eu acredito, eu vejo que hoje tem um grande descompasso entre a forma que as empresas estão sendo geridas e o mundo lá fora. Então eu acredito assim em estruturas menos hierarquizadas, onde haja uma maior proximidade entre o líder e os seus liderados. Então isso é uma forma de trabalho que eu sempre desenvolvo nos lugares que eu trabalho. Eu acredito muito menos em competição e muito mais em colaboração. Eu acredito num grupo de trabalho que se forma, que colabora e no trabalho em equipe conseguindo um resultado maior. Olha, eu acredito que todo profissional, ele precisa buscar constantemente uma evolução. Um fato que foi marcante na minha carreira é que quando eu terminei a graduação, eu sou graduado em administração, estava iniciando esse processo de pós-graduação. Nem todo mundo tinha pós-graduação. Hoje, eu acredito que a grande maioria dos formandos em administração, a pós-graduação já é um caminho quase natural. Quase todo mundo termina o curso e vai fazer uma pós. Quando eu terminei a minha graduação, era algo que era um diferencial. Algumas pessoas faziam, não todas. E eu tomei a decisão de continuar estudando, tanto que depois eu fiz a pós-graduação e fiz também mestrado. Então era uma trilha de evolução que eu queria. E quando eu terminei a graduação, eu trabalhei aproximadamente uns 2 anos e falei, não, eu vou fazer uma pós. E à época eu queria fazer uma pós que fosse de fato diferencial para a minha carreira. E eu gostava da área de marketing, estava atuando nessa área e fui buscar o que seria a melhor pós-graduação em marketing no Brasil, que era na Escola Superior de Propaganda e Marketing lá em São Paulo. E quando eu fui para lá, era assim, tinha uma pós que durava 1 ano e que tinha aula durante a semana. E uma pós que durava 2 anos, que era aos sábados. E para mim, eu tomei a decisão e, olha, foi um grande esforço que eu tive que fazer. Porque eu ia para São Paulo todo sábado, durante 2 anos. Então, você imagina o efeito disso financeiro, o efeito disso na minha vida social, porque eu não tinha mais final de semana, eu passei viajando. E tudo que eu ganhava, porque eu estava trabalhando, eu investia nessa pós. Então, acho que foi um momento importante de virada na carreira, porque era algo que eu queria fazer, mas me custou, tive que ter um grande esforço para conquistar essa qualificação. E importante, o primeiro dia de aula para mim foi muito marcante, porque quando eu sentei na sala, o nível dos alunos era muito alto. Um cara era gerente de produto da IBM, o outro cara era gerente de marketing da Bosch Siemens, e na primeira semana eu pensei em desistir. Eu falei, ixi, eu não vou aguentar acompanhar esse pessoal aqui, eu não vou dar conta. Mas eu perseverei, fui atrás e eu terminei sendo um dos melhores alunos da turma.
Quer dizer, isso é importante. A gente vê que sair da zona de conforto, às vezes o desafio amedronta, mas a gente tem que perseverar e prosseguir, porque no final a gente pode conseguir avançar. O profissional de marketing, ele é um profissional que ele precisa estar sempre reaprendendo. Por quê? Porque quando você trabalha num lugar, você precisa pensar e sentir com a cabeça do consumidor daquele produto que você está representando, que você está ajudando a colocar no mercado. E às vezes eu digo sempre que desaprender o que você sabe, às vezes é mais difícil do que aprender uma coisa nova. Então você tem que entrar naquele lugar e começar a entender como o cliente pensa. Você não pode nunca basear uma decisão de marketing baseado no que você pensa. Você é um consumidor que tem um background, que tem as suas convicções, mas o cliente que você está vendendo, ele é diferente de você. Então você não pode se basear na sua crença, e sim na dele. Então o profissional de marketing, eu brinco que ele tem que ser um grande curioso. Eu mesmo, todo dia eu busco aprender. E aprender não é pós-graduação somente, não é só leitura especializada, não é livro, não é curso. Tudo isso, claro, faz parte do processo, mas aprender, você aprende com as pessoas. Você aprende conversando com o consumidor, você aprende com o teu colega de trabalho. Então eu digo, eu leio tudo. Eu leio de revista Cláudia a bula de remédio. E o profissional de marketing ele tem que ser eclético, ele tem que ser interessado em virtualmente todos os assuntos, para ele conseguir criar conexões com os potenciais consumidores daquele mercado. Então a gente nunca pode se acomodar e achar que você sabe tudo. Não, todo dia tem coisa nova para você aprender e você pode aprender com todo mundo em qualquer lugar, 24 horas por dia, até dormir. Se eu fosse dar um conselho hoje para um jovem profissional, a primeira coisa que eu diria para ele é se autoconhecer e conseguir identificar quais são os seus pontos fortes, onde ele tem potencial de desenvolvimento. Por que eu falo isso? Eu vejo muita gente na carreira tentando melhorar os seus pontos fracos e eu não acho que é uma boa estratégia. Por quê? Porque a gente tem um tempo limitado para o nosso autodesenvolvimento. 8 horas por dia, 7 horas a gente passa dormindo. Uma outra parte a gente passa na jornada de trabalho, a gente tem que fazer as nossas outras atividades. A gente tem um tempo curto para investir em autodesenvolvimento, ainda mais hoje com a correria do dia a dia. E as pessoas muitas vezes elas gastam tempo corrigindo o que elas são fracas, os pontos em que são fracos. O que vai acontecer? Uma pessoa ruim em algo, treinada há muito tempo, ela pode ficar na média, ela pode ficar mediana. Então você não vai construir um diferencial. Eu acho muito mais inteligente você identificar quais pontos você tem como ponto forte e investir no desenvolvimento desses pontos. Porque aí no longo prazo você vai criar um diferencial, você vai ser excelente. Você já é bom e vai gastar tempo melhorando o que você já é bom. Você vai ser excelente e isso vai saltar como uma característica aos olhos do mercado. Então eu vejo alguém, por exemplo, que tem dificuldade de falar em público, tá? Gasta anos treinando, vai ficar um orador mediano. Alguém que já tem facilidade, se investir nisso, ficará excelente. E aí ele pode construir uma carreira como palestrante, por exemplo, ou coisa do gênero. Uma outra coisa que eu diria é, identificando teus pontos fortes, é construir um plano. Você tem que ter um plano pessoal, um plano estratégico pessoal. Eu faço isso há 16 anos. Todo dia 2 de janeiro eu sento e traço o meu plano pessoal para aquele ano, com meta, com prazo, e eu chamo ele de que nem software, né? Então hoje eu estou na versão 16.0 e aí eu faço 16.1, 16.2, que a cada mês eu reviso para ver se eu estou chegando lá ou não. E um terceiro conselho que eu daria é que a gente tem que ter calma. Eu estou vendo a geração Y, os millennials, muito imediatistas. E uma carreira, ela se constrói ao longo de anos, ela não se constrói em meses.
e as pessoas querem galgar posições de uma forma muito rápida e o mercado não é assim. Você vai ter que construir a sua carreira ao longo do tempo. Então, ter um pouco de perseverança, paciência, insistir naquele processo e perseverar, porque às vezes você está quase lá e o cara desiste, porque eu ainda não fui promovido e tal, mas você está quase chegando, espera um pouco, tenha um pouco mais de paciência.